para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Central? Deus é bom? Sempre bom. O Senhor é maravilhoso, Ele tem sido bom conosco nesse tempo, né? Nós estamos aí, como a pastora já comentou, estamos chegando ao final aí de um propósito, de um tempo de jejum, um tempo de oração, 21 dias, nós vamos até falar um pouquinho sobre isso agora, né? Vamos ler o texto das Escrituras, aonde que surgiu, né, essa coisa, 21 dias, por quê? Por que não 20? Por que não 19? Né? As Escrituras falam sobre isso, sobre 21 dias, e a gente está terminando então, esse período agora, de 21 dias de consagração, de jejum, de oração. Convidamos toda a igreja, eu não estou aqui querendo pesar sobre ninguém, mas sabe, queridos, nós não podemos perder algumas portas de oportunidade que o Senhor coloca diante de nós. O Senhor, Ele coloca diante de nós algumas portas e nós temos que entrar por essas portas, e uma delas é a porta da consagração. Diga comigo, a porta da consagração. Eu quero te questionar nessa manhã, você tem se consagrado ao Senhor? Você tem se derramado diante dEle? Você tem se proposto a buscar o Senhor em jejum, em oração? Né? Porque isso é um princípio das Escrituras, é muito importante. Se você quer crescer naquilo que Deus tem para a tua vida, se você quer avançar, você não quer ser apenas um frequentador de prédio, de igreja, não, você quer mais, você acredita, como o Ivanildo falou para nós, Efésios capítulo 3:20, sabe, o Deus a quem eu sirvo, você serve, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que age na nossa vida. Então, quando nós nos dispomos a buscá-lo, esse poder está em operação, está agindo em nossas vidas, né? Esse é o chamado de Deus. Eu louvo a Deus por esse tempo, né? Louvo a Deus pela vida daquelas pessoas que têm entendido isso, falado, olha, é Deus que está nos chamando, não é um chamado de pastor, né? Porque às vezes se você olhar e falar assim, o pastor fica aí colocando essas coisas, fica pedindo para a gente, né? Aí você às vezes esmorece, você desanima, porque você acha que isso é algo que é um pastor que está provocando, né? Não, é Deus que está nos chamando, Deus está chamando você para mais, amém, povo amado? Amém? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Pegue aí o santo livro, abra comigo na carta de Paulo à igreja de Filipos, ou Filipenses, capítulo 3, eu vou ler com vocês aqui alguns versículos, não é? Capítulo 3, a partir do verso de número 12, não é? O santo apóstolo Paulo, esse homem de Deus, esse homem exponencial, ele vai falar algo aqui que nos desafia todos nós, não é? Desafia a todos nós. Imagina, se o apóstolo Paulo, ele teve coragem de dizer isso, então imagina eu e você, imagina nós, não é? Olha o que Paulo vai dizer, a sua carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 12, capítulo 3, verso 12, vai estar aí nas telas de projeção, não é? Nós usamos a versão das Escrituras, que é a Nova Versão Internacional. Antes de lermos o texto sagrado, declare comigo assim, diga assim, olha, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor, e eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Diga, eu sou, diga com entusiasmo, diga, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga, e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Glórias a Deus, aleluia. Diz o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Preste atenção, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Vamos aprender com o apóstolo Paulo? Esse santo homem de Deus, esse homem desse quilate aqui, irmãos, olha isso, ele está dizendo assim, ó, eu não julgo que eu já cheguei lá, eu não julgo que eu já alcancei, não é? Que eu já tenho obtido tudo o que eu preciso, tudo aquilo que eu sei que Deus tem para mim, mas olha lá o que ele vai dizer, ainda que eu não tenha alcançado, mas eu faço uma coisa, e ele vai dizer aqui para mim e para você agora, ele diz assim, olha,
né? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Vou repetir aqui, não sei se você está prestando atenção, o que Paulo está dizendo para nós. Ele está dizendo o que ele tinha que fazer para prosseguir, o que ele tinha que fazer para chegar no destino que Deus tinha preparado para ele, e ele vai nos ensinar aqui. Vamos aprender com o apóstolo Paulo nessa manhã, né, com a vida desse homem de Deus, que ele diz para nós: olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim, adiante, né? Para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todo o povo de Deus diz amém. Sabe, queridos, nós, como eu falei aqui, estamos terminando, né? Encerrando aí um período de 21 dias de jejum, 21 dias de oração. Tivemos uma vigília nessa terça para quarta, né? Foi de terça para quarta, quarta para quinta, eu sou uma benção, né? Quarta para quinta-feira. Que tempo excepcional. Foi um tempo excepcional. Quem está aqui que esteve nessa quarta-feira aqui? Aí, uma boa parte, né? Acho que quase uma maioria estiveram aqui. Que tempo gostoso, que tempo assim, preparado por Deus. 6 horas nós estivemos com o Senhor aqui, vigiando, né? Até eu falei, algum momento aqui, eu falei tanta coisa, né? Eu estava verborrágico, assim, falei demais, mas uma das coisas que eu falei, foi quando Jesus, ele chamou a atenção dos discípulos, lá no jardim do Getsemane, naquele momento tão crucial, né? Um momento assim, onde Jesus fala assim: eu estou precisando tanto do apoio de vocês, estou precisando tanto da ajuda de vocês, né? Quero que vocês estejam do meu lado. Só que o texto sagrado mostra o que para nós? Que naquele momento decisivo, o que aconteceu com os discípulos? Eles dormiram, e aí Jesus chamou a atenção deles. Jesus falou assim: mas vocês não podem vigiar comigo nem pelo menos 1 hora. E eu falei isso aqui, eu falei: puxa vida, a gente tem que estar na presença de Deus, vamos vigiar, vamos buscar a Deus. E olha, teve pessoas que permaneceram aqui desde o primeiro momento, né, às 9 da noite, iniciamos às 9 da noite, fomos até às 3 da manhã, e teve gente que ficou aqui buscando a Deus, orando, clamando a Deus, adorando a Deus. É um tempo especial, é um momento especial, 6 horas de oração, e eu tenho certeza que muitas das vezes, queridos, entenda uma coisa, eu estava até pensando sobre isso agora, né? Acordei, era 5h20 da manhã, e eu fiquei ali, repassando a palavra, fiquei ali, sabe, pensando algumas coisas. Às vezes, isso pode acontecer com você, isso acontece comigo, né? Às vezes a gente fica olhando e fala assim: mas eu queria ver um resultado palpável, cadê alguma coisa assim, de fato, alguma coisa prática? A gente parece que às vezes não consegue observar, a gente não vê, fala: será? Só que sabe, meu irmão, algo que me veio no coração, nesse momento que eu estava pensando sobre isso, é que existem coisas que Deus está fazendo, existem coisas que Deus está trabalhando, não é? Na minha vida, na sua vida, e que muitas das vezes, elas ainda não se materializaram, mas elas estão em um processo, é um processo. Eu vou te contar uma coisa: eu creio que quanto maior, mais significativo, mais importante é aquilo que Deus vai fazer, isso vai passar por esse tempo, esse processo, e é um processo. É interessante, eu vou falar sobre isso nessa manhã. Quando Paulo, ele fala dele aqui, Paulo está falando dele, da experiência dele. Qual foi a experiência de Paulo? Ele falou assim: olha, eu entendo que eu ainda não cheguei onde eu gostaria de estar, eu não alcancei tudo aquilo que eu gostaria de ter alcançado em Deus. Ele entendia o plano de Deus na vida dele, ele entendia aquilo que Deus estava fazendo nele, por ele e através dele, ele entendia. Porém, Paulo tinha uma consciência, ele fala assim: olha, eu ainda não cheguei lá. É igual a gente, esses 21 dias, queridos, eles não são um fim, entenda isso, eles não são um fim, eles são uma finalidade, é uma finalidade. Finalidade não é fim, ou seja, nós não cruzamos a linha de chegada, nós não falamos assim: agora acabou, não, nem jejuo mais, já jejuei 21 dias, para que eu vou jejuar mais? Querido, você vai sim, eu também, nós vamos manter. Na verdade, eu até acredito que algumas pessoas aqui, elas foram assim, como que iniciadas. O Senhor te chamou para esse tempo agora, não mais apenas esses 21 dias, mas o Senhor tem te chamado para uma vida de consagração, é uma vida de jejum,
É uma vida de jejum. Meu irmão, o cristão, o convertido, o nascido de novo, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem que ter na vida dele, uma das marcas é a vida de jejum. Ele precisa ter uma vida de consagração, e obviamente a consagração vem por meio de jejum e oração. Jejum e oração. Aí você pega, infelizmente, por que a gente encontra uma geração, uma igreja muitas vezes tão fraca espiritualmente, uma igreja sem poder espiritual? Porque falta consagração, falta jejum, falta tempo na presença de Deus. Jesus chega para mim e para você e fala assim: mas você não pode estar comigo, você não pode vigiar comigo nem uma hora, você já dormiu, já não aguentou? Então eu acredito que nesse tempo, o que Deus fez? O que Deus está fazendo? Deus está nos despertando. A Bíblia diz: desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Eu creio que assim como aquelas virgens, nós havíamos pregado um domingo anterior, um domingo antes, não é? Que ouviu-se um grito, todas estavam dormindo, as 10 virgens haviam dormido, mas de repente ouviu-se um grito: eis o noivo está chegando. Você vai ficar dormindo? O noivo está às portas, o noivo está batendo a porta, ele está chegando, você vai ficar aí? E aí elas acordaram. Eu acredito que Deus está nos acordando, eu acredito que Deus está acordando você, Deus está te despertando. E agora, o que você vai fazer? Vamos aprender com o apóstolo Paulo, nas palavras do apóstolo Paulo aqui, eu não cheguei lá. Alguém aqui julga que já chegou lá? Tá bom, já alcançou, já tudo que Deus tinha para fazer, Deus já fez? Sim. Tem alguém aqui? Eu acredito, não. Se você levantasse a mão, se você tivesse essa audácia, eu ia falar: Jesus, promove ele para o céu agora, leva ele, porque não tem mais que estar aqui na terra não, esse homem já fez tudo, já alcançou tudo, não é? Ele já cumpriu tudo. Obviamente, se você está aqui, se eu estou aqui, se nós estamos aqui, é porque de fato, nós ainda não chegamos lá, meu irmão, nós ainda não alcançamos, como Paulo está dizendo para nós aqui, ele está dizendo: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado não é? Eu não penso isso. Você estava pensando isso? Você já alcançou? Eu já alcancei, eu já cheguei lá, não é? Eu queria que você repensasse, eu queria que você refletisse. Se o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós, ele está dizendo: olha, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, não é? Eu ainda não, eu estou no processo. Diga comigo: eu estou no processo. Lembra quem está perto de você, diga assim: você e eu, nós estamos no processo. Diga para essa pessoa aí, e deixa Deus trabalhar, meu irmão, deixa Deus trabalhar. Pastor, mas às vezes é cansativo. É verdade, eu também acho. Tem dia que a gente se cansa, tem dia que é bem mais cansativo, tem dia, irmãos, que é doloroso. Você quer ver? Ainda bem que eu não vou pregar à noite, vai ser o pastor Rodrigo, e o meu personal, né, que é o Diogo, ele não está aqui agora, então agora eu vou falar mal dele, não é? Irmãos, eu fico tentando enrolar ele com o treino sabe que tem um treino, quando a gente treina uma modalidade, ele chama, eu não entendo muito bem desse negócio não, os professores aí de educação física, né, educadores físicos entendem desse negócio, mas é um sistema que chama ABC, né? Então você setoriza, então um dia você treina um trem, aí no outro dia você treina outro trem, no outro dia você treina outro trem, você treina os treinos todos, não é? Só que tem um dia que esse dia é horrível, ele é horrível, aqui eu estou rasgando o coração para vocês, irmão, quando você tem que treinar as pernas, meu Deus, que coisa difícil. Ele explicou para mim, eu falei para ele: rapaz do céu, eu faço de tudo para enrolar, eu tento dar um jeito, e eu sou bom, tá, irmãos? Eu sou fera, eu sei levar na conversa, assim, meio bico doce, vocês sabem, né? Vocês entendem? E eu vou levando, mas assim, tem dia que eu não venço ele na negociação, na conversa, não é? E aí eu falei para ele, teve um dia lá, eu falei assim: meu irmão, meu filho na fé, meu querido, mas por que é tão sofrido assim? Por que é tão difícil? Aí ele explicou, ele falou: pastor, esse músculo, ele é o maior músculo que você tem, então assim, ele requer muito, você faz muito esforço, requer muito, então ele vai puxar muita energia, e depois, fica dolorido. Aí, até no dia anterior, nós treinamos, a vigília foi na quarta, então nós treinamos na quarta de manhã, segunda, quarta e sexta a gente treina, aí quarta de manhã, nós fomos treinar, aí ele, hoje vamos treinar a perna, e todo animado, né? Aí eu falei assim:
Não, vamos, é coisa de professor, né? Eles têm essa mania lá, você está morrendo, vai, você vai conseguir, e mais um, só mais um, mas eu não aguento mais, e mais um, esse mais um aí é uma coisa. E aí ele falando assim, aí ele falou para mim, não, hoje nós vamos moer. Aí eu falei assim, então filho, nós temos vigília hoje, né? Aí ele deu risada, ainda bem que está gravado isso aí, eu quero que ele veja isso aí, Deus está falando com você, escuta, aí ele falou para mim, sabe o quê? Ele falou assim, não vai doer hoje, vai doer amanhã. Qual a vantagem? Qual a vantagem? Vai doer de qualquer jeito, não dói hoje, mas dói amanhã, não é verdade? Irmão, qual que é a lógica desse negócio? Né? Ele falou assim, não, fica tranquilo pastor. Aí eu achando que ia vir uma boa notícia, né? Ele falou assim, não dói hoje, dói amanhã, dói amanhã. E verdade, irmãos, olha, no outro dia, aí a Rihanna não está aqui, a Rihanna fica tirando sarro de mim, ô pai, fica andando com essas pernas abertas, porque estou eu andando igual um robô, com a perna, assim ó, sabe, meio que travado, porque dói tudo irmãos, dói tudo, tem dia que dói ou não dói irmãos? Tem dia que não é mais difícil? Tem dia que é mais difícil, tem dia que a gente fala assim, eu não sei, eu estou confessando aqui, irmãos, tem dia que nós treinamos 6:30 da manhã, cada dia ele inventa uma coisa, né? Tem dia que né? Mas assim, 6:30 mais ou menos o horário, 6:30, 7 horas, aí eu acordo bem antes, né? E aí eu fico lá e falo assim, Jesus, toca no coraçãozinho dele para ele não vir hoje. Não, verdade? Alguém já fez essa oração assim, para o professor esquecer de você algum dia e tal? Eu faço essa oração, irmão, eu falo assim, Jesus, não deixa acontecer nada com ele não, que fique bem, mas Senhor, né, que ele perca a hora hoje, que aconteça alguma coisa, sabe, porque tem dia, irmãos, tem dia que não é fácil. Eu estou brincando com vocês, né, eu estou assim, só para dar um gostinho assim, de algo hilário, algo engraçado, mas na vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, não é engraçado, pelo contrário irmãos, é doído, é sofrido demais, sabe, às vezes a gente pensa até em, ainda bem que vocês completaram a frase, era isso mesmo, tem momentos que a gente pensa até em desistir, a gente pensa, né? Tem uma música antiga que a gente cantava, faz muito tempo, falava assim, há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, e pensa mesmo, não se condena não irmão, senão você já começa a sentir assim uma porcaria aí, tá vendo, porque eu às vezes me sinto assim, às vezes eu penso isso, irmão, eu descobri, né, isso foi uma bênção na minha vida, foi libertador, que eu descobri que uns homens assim, grandão, tipo Paulo assim, sabe, uns caras assim, que eu olhava para eles e falava assim, meu Deus do céu, esses não. Aí sabe o que eu descobri? E eles com muita franqueza e muita humildade, isso que eu acho bonito, sabe? Às vezes o problema meu e seu é que a gente não é franco e a gente não é humilde, né? Porque quem olha pensa, né? Que né? Homem de aço, homem de ferro, mulher maravilha, e não tem. Aí esses homens, né? Eles abrindo o coração, falando dos momentos das dificuldades deles, do momento das lutas, que foram até chegar ao ponto de ser assim, assaltados, ser ali, tomados por esse pensamento, esse sentimento, não vale a pena, joga tudo para o ar, abandona tudo, volta atrás. Eu falei assim, mas esse homem já pensou isso? Imagina o Claudinei, comedor de arroz e feijão, não é? Só que, graças a Deus, essa canção dizia, e a Bíblia nos afirma isso, né irmãos? É preciso pedir ajuda para poder continuar. Quem conhece essa canção? Vou cantar ela com vocês aqui agora, diz assim, há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos, vocês sabem a música? O nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, Ele nos ajuda a carregar a cruz, aleluia, vamos aplaudir Jesus nesse lugar, Ele nos ajuda, Ele falou, pega a cruz, você quer ser meu discípulo, quem quer ser discípulo de Jesus aqui? Ele falou, então você vai ter que pegar a cruz meu filho, e me seguir, você vai ter, e tem dia que a cruz fica muito pesada, o que a gente faz?
A gente clama. Se você clamar, Ele vai te ouvir. Pega a sua Bíblia agora, abra comigo lá no livro do profeta Daniel. Esses dias eu estava na célula, eu falei sobre 3 pessoas que tiveram uma vida assim, segundo as escrituras, totalmente ilibada, não é? Totalmente assim, que você não acha uma escorregada, irmão, sabe aquele fraquejar assim, você fala, não pode um negócio desse, porque todos os demais, você fala, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi não pisou na jaca, né, irmãos? Davi pulou de ponta na jaca, se lambuzou, e tal, e você vai pegando, né? Pedro foi assim, ali uma coluna da igreja, né? O Senhor fez tanta coisa, mas ó, Pedro era um lambão, ele devia ser da célula maçonaria, para ser daquele jeito, irmão, ele não frequentava outra célula, senão a célula maçonaria. A célula é uma coisa, né? Então assim, homens como eu e você, só que tem 3 personagens na Bíblia, que eles assim, você olha e fala, não é normal um negócio desse, não é normal. Um deles é José, né? José foi um garoto, assim, desde menino, que ele caminhou de uma maneira extraordinária. Você não vê um vacilo daquele menino, né? Ele tinha tudo para vacilar, imagina, longe de casa, né? Irmãos, vocês precisam orar mais por mim, tá? Vocês precisam orar por mim, porque meu cérebro, passam umas coisas no meu cérebro. Sabe o que eu lembrei agora? Tinha uma música assim, muito lá, oi irmãos, faz 30 e poucos anos que eu sou crente, irmãos, mas tinha uma música, longe de casa, há mais de uma semana, eu lembrei dessa música agora, Deus me livre, mas ele estava longe de casa, irmãos, ele ficou longe de casa mais de 13 anos, 13 anos se passaram, irmãos, dor, sofrimento, tudo dando errado, sabe aquelas coisas que quando você olha, você fala assim, o céu está conspirando contra mim, o céu está, eu devo estar, né, que nem diz o outro lá, o urubu fez titica na minha cabeça, só posso, tudo dava errado, o menino tudo certinho, tudo dava errado, mas ele perseverou e ele venceu, esse é José. Quem mais, pastor? O outro é Daniel, irmão, é uma história que quando você lê, você fala, não é possível um negócio desse. O rapazinho foi pego também, garoto, de pequeno, foi pego lá, arrancado da sua terra, arrancado do meio dos seus familiares, dos seus queridos, foi levado para uma terra hostil, uma terra assim, sabe, tem um lugar terrível, mas ele foi fiel, ele foi firme. Olha para a história, lê o livro dele aqui, ó. Você não vê um vacilo desse homem, diante das maiores provações, você vai morrer, você vai ser jogado na cova com os leões, faz uma oração para você ver, o que ele faz? Ele vai lá e ora, é doido. Se alguém, de verdade, irmãos, vamos parar de assim, ficar passando pano. Se alguém chegar para mim e falar assim, rapaz, se você fizer uma oração e agora, você vai ser jogado ali, ó, tá vendo aqui, não precisa nem ser com um monte de leão não, um leãozinho, aí vou jogar você lá dentro, então tá, vou orar nada, vou ficar quieto, para que eu vou orar em pensamento, nem vai saber que eu estou orando, né? Vou orar dentro de mim. O menino fiel, um homem firme em todo o tempo, são histórias que mexem conosco. E o outro, eu até me esqueci no dia, eu estava contando para eles lá na célula, não sei porque eu entrei nesse assunto, eu falei, são 3, e eu não lembrava dos 3, eu lembrei dos 2, eu lembrei de José, lembrei de Daniel, e eu falei, quem é o terceiro? O terceiro é Samuel também é outro homem, assim que você fala, que é isso? De todos eles, é o único que o próprio céu testemunhou acerca dele, o próprio céu, Deus deu uma trovoada lá, para dizer assim, ó, esse homem, ele é fiel a mim, é fiel em todos os caminhos. Uau, é coisa que mexe conosco, que Deus faça por mim, faça por você, não é? Que nós sejamos encontrados, como diz a Bíblia, fiéis, amém, povo de Deus? E aí, Daniel é uma dessas histórias, e você vai ver, só que teve um momento que Daniel estava lutando com ele mesmo. Por quê? Porque ele não entendia por que estava acontecendo algumas coisas, ele não entendia o que ia acontecer, e ele queria entender, e olha, vamos aprender aqui, capítulo de número 10, Daniel, capítulo de número 10, olha o que você vai descobrir comigo aqui, queridos, nesse tempo, você vai aprender assim, que jejum faz a diferença, amém? Diga comigo, jejum faz a diferença, meu irmão, consagração, busca, não é? Traz fortalecimento, olha isso aqui, ó, né? Diz o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, capítulo 10, verso 1, diz, no 3º ano de Ciro, o rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, não é? Esse Beltesazar é o nome que ele recebeu lá na Babilônia, né? Ele recebeu uma
revelação. Quantos aqui querem receber uma revelação de Deus? Deus quer falar comigo, com você, Deus quer nos dar uma palavra, a revelação é uma palavra viva, irmãos, sabe, é aquela palavra assim, que ela vem, ela encaixa igual uma luva, é uma direção da parte do Senhor para você. Deus está falando com todos nós aqui, é lindo isso, como Deus tem essa capacidade. Estamos aqui, é a mesma pregação, mas parece que aquela palavra, ela salta aos seus olhos, você fala assim, é comigo que Deus está falando, é para mim que Deus está falando. Então abra o teu coração, Deus quer trazer uma palavra de revelação para você. Olha lá, a mensagem, ela era verdadeira, e ela falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Você vai entender a mensagem de Deus para você. Olha lá, naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. 3 semanas, quantos dias tem a semana? 7, passou 3 semanas, quantos dias são, irmãos? Aqui, ó, está aqui, né? Um dos princípios. Por quê? Irmão, não sei por quê, mas nasceu aqui na história de Daniel, essa coisa de 21 dias, era uma prática, 3 dias, você vai encontrar nas escrituras, o princípio de 3 dias, né? O jejum total, por exemplo, de 3 dias, nós encontramos isso, total é aquele assim, irmãos, é agora, vai para cima, agora é tudo ou tudo. É tudo ou tudo, agora não tem como retroceder, né? Foi o que Esther falou assim, ó, agora é o seguinte, diz para todo mundo, vamos jejuar, ninguém come nada, ninguém bebe nada. Esse jejum, ele é uma loucura, né? Porque assim, nem é aconselhável, de verdade. Esses dias eu peguei um amigo aí, um conhecido, estava lá passando mal, estava meio que cambaleando, caindo, eu falei, cara, o que foi? Não, estou no jejum. Aí eu falei, tá, mas pensa, e estava no jejum total, sem água, 3 dias, eu falei assim, mas Deus falou para você fazer esse jejum de 3 dias sem água? Porque não pode brincar não, irmão, não pode brincar, pode ser fatal, sem água não, né? Eu particularmente, o máximo que eu fiz de jejum total, sem água, foi 24 horas, eu nunca fiz um jejum de 3 dias, porque Deus nunca me deu uma direção, falou assim, faz, mas eu sinto que às vezes parece estar chegando, você está indo sabe quando você vai enfrentar aquela guerra, sabe quando você jogava videogame lá, que você chegava no bichão, aquele grandão assim, que daí você tinha que ir por tudo, então tem dia que eu tenho essa sensação, sabe? Então assim, mas eu nunca fiz um jejum de 3 dias sem água, já fiz jejum de 3, 4, 5 dias sem comida, água não, porque água, irmão, água 70% do nosso corpo é água, se desidratar, desculpa, mas uns doidos lá na África, né, começou com um movimento lá, e os caras começaram jejum, e sem nada, sem água, morreu uma meia dúzia lá, doido, gente sem orientação, sem entendimento, sem esclarecimento, né? Na Bíblia, o único que fez jejum sem água, e a gente não consegue explicar, porque esse jejum é um jejum assim, ele é totalmente surreal, ele é sobrenatural. Foi quem? Foi Moisés, ficou 40 dias, isso não é humano, não tem explicação um negócio desse, né? Isso aí cientificamente, não existe, uma pessoa, ela fica ali, pode ficar 3 dias, no máximo 4 dias, depois ela entra no estado de desidratação, ela morre, da falência renal, morre, não tem o que fazer, não é? Então assim, mas tem 3 dias, a Bíblia até chega a falar que foi um jejum assim, emergencial, fala comigo, jejum emergencial, você está na emergência aí, meu filho? Há muito aquela uma assim, fala assim, agora, né, ou vai, então quem sabe Deus está te chamando para um jejum desse de emergência, pelo menos 24 horas, total, 24 horas, você não come, você não bebe, você vai para a presença de Deus. Talvez está faltando isso na vida de alguns de nós, está faltando esse tipo de entrega, esse tipo de consagração, tá bom? Né? Agora, 3 dias, agora esse aqui não, é um jejum de 21 dias, Daniel, ele tinha essa prática aqui, e a gente vai aprender aqui, ó, é o que nós fizemos, né, olha lá, ó, naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, então assim, é só não comer? Não, irmão, é quebrantamento, fala comigo, quebrantamento, irmão, é lágrima, tem um avivalista, ele faleceu, né, o Gregório Macnucci, era um cara assim admirável, doido, mas admirável, né, doido porque assim, ele era cheio de fogo, e era muito fogo, né, e ele tinha um ministério que era fogo, paixão e lágrimas, o nome do ministério dele, fogo, paixão e lágrimas, lágrima, e era mesmo, era assim, era um homem exponencial, muita lágrima, muito quebrantamento. Eu participei de algumas conferências, ministrações desse homem, e era uma coisa extraordinária, você entrava no ambiente, mas vinha um quebrantamento, acontecia um negócio assim que não tinha explicação, sabe, era um quebrantamento, um choro,
incontido, que vinha, por quê? Porque era uma unção que ele carregava, né? E ele falava muito sobre o quebrantamento. A Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado, coração contrito, um coração quebrantado. Irmão, rasga o teu coração na presença de Deus, vai para a presença de Deus. Daniel fez isso aqui, olha, ele chorou na presença de Deus. Não é a primeira vez que ele faz isso não, lê lá no capítulo 1, você vai ver que foi a mesma coisa. Ele chorou diante de Deus, ele tinha essa vida intensa na presença do Senhor, né? Quem sabe que é por isso que ele tinha tantos resultados, não é? E aí, o próximo versículo diz, olha, eu não comi nada saboroso. Esse aqui é o famoso jejum de Daniel, né? Que já não é mais Daniel, virou o jejum da Central, né? Virou o jejum aqui da EBC Maringá, porque a gente, é uma prática nossa, assim, costumeira, a gente, constantemente, a gente faz esse jejum, que é o jejum, a gente pelo menos aconselha, fala, irmão, se você não tem tanta prática de jejum, faça o jejum de Daniel. Eu mesmo, quando a gente faz esse período de consagração, eu de verdade, não é que eu não me dou, né? Tem que tomar cuidado com as palavras, que é um jejum assim, para mim um pouco mais iniciante, vamos dizer assim, essa é a palavra, para não usar outra palavra, né, para não ficar pesado, é um jejum de iniciante, para mim, estou falando, isso aqui é pessoal, tá? Então assim, o que eu faço, irmãos? O que eu faço, normalmente? Eu faço jejuns prolongados, 3 dias pelo menos, 3 dias, sem comer nada, só água, e quando eu vou entregar, né, entre aspas, eu faço de Daniel, aí eu como só uma verdurinha, eu como só um legumezinho e tal, e depois volto para o jejum total de novo. Essa é uma prática do Claudinei, tá bom? Né? Eu quero muito que você avance, eu quero que você cresça, irmão. Paulo falou assim, quando eu era menino, eu andava como menino, agia como menino, eu tinha atitudes de menino, eu tinha práticas que são de menino. Agora tem uma hora que você precisa ir para o além, não é? Por exemplo, eu tenho certeza, eu só estou lutando comigo já faz algum tempo, está para mais de ano que eu estou lutando comigo, eu sei que Deus já me chamou para uma consagração assim, que, irmão, eu sei, Deus me chamou para eu jejuar pelo menos os 40 dias, né? Pelo menos os 40 dias, como Jesus jejuou, e eu tenho aprendido. Alguém aqui está no grupo lá do Telegram? Alguém está no grupo do Telegram? Joia, vocês viram, eu coloquei uma palavra lá do Luciano Subirá, falando sobre isso. Luciano Subirá, esse ano passado, foi no ano passado, né? Ou foi nesse ano? Foi no ano passado, se não me engano, né? Ele fez 2 vezes o jejum de 40 dias, 2 vezes, né? E aí ele assiste lá, a aula, é uma aula, ele, o filho dele, é uma aula. Ah, pastor, para com essa conversa. Ô, meu irmão, tem uma pastora que eu sou apaixonado por ela, a pastora Valnice Milhomes. Você conhecer ela, você fala, o que é isso? Pastora Valnice, durante anos, senhorinha, já estava lá, ela é bem senhora, já está na casa aí, pelo menos, quase, acho que ela fez 80 já, se não me engano, mas você olha para ela, parece uma moça, e a mulher, aí, isso que envergonha a gente, uma senhorinha, a mulher, amados, todo ano, agora eu não sei, né, mas assim, um tempo atrás, quando eu li o livro dela, Jejum pela Redenção, o Jejum e a Redenção do Brasil, eu falei, a mulher todo ano, começava o ano, sabe fazendo o quê? 40, se fosse jejum, né, 40 dias de jejum, 40 dias, é uma senhora franzininha, você olha para ela, magrinha, você fala, mas como que dá conta? Dá conta, irmão, dá conta. É que isso é para nos humilhar, sabe? Acho que Deus permite esse tipo de coisa, é para nos humilhar. Estou falando aqui, eu sei que Deus tem me chamado já faz algum tempo, quem sabe seja por isso que algumas coisas ainda estão por se resolver, né? Porque na hora que romper, você tomar atitude, aí a coisa vai de fato acontecer. Então assim, eu sei que Deus tem me chamado, mas tem esse jejum aqui, ó, que é um jejum que nós chamamos de jejum de Daniel. Por quê? Porque ó, ele não comeu nada saboroso, ele não comeu carne, ele não tomou vinho, nem vinho eu provei, ele está falando, né? Eu não usei nenhuma essência aromática, é um tempo de humilhação, né? Até se passarem as 3 semanas, os 21 dias de jejum. Agora presta atenção no resultado, olha o resultado desse tempo, né? No 24º dia do 1º mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre, né? Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura, seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços, as pernas como o reflexo do bronze polido. Isso lembra algum outro texto das Escrituras para vocês? Alguém lembrou de algum outro texto? Quem lembra? Apocalipse, né?
Apocalipse, quando Jesus se manifesta ali, Jesus se revela, os olhos como chamas de fogo, os pés como bronze reluzente, não é? Da sua boca saiu uma espada afiada, olha lá, né? O reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma, lá fala a voz como o som de muitas águas na Bíblia é muita gente, é multidão, tá bom? Esses são os paralelos. Somente eu, Daniel, tive a visão, não é? Eu passei por uma experiência dessa quando Jesus me salvou, um pouco depois, quando eu recebi a plenitude do Espírito Santo, e eu estava numa casa de recuperação, saí de lá, só que eu saí com um amigo, e ele estava comigo, né? E a gente estava voltando embora, a gente estava andando na rua, nós dois, né, ele e eu, nós estávamos andando na rua, e naquele momento eu tive assim uma experiência até assim, análoga a essa aqui, foi uma experiência muito forte, uma das maiores experiências, talvez a maior experiência que eu tive com o mundo extra-vida, né, com esse mundo sobrenatural, e assim, eu tive a visão. Só que é engraçado, quando eu estava lendo isso aqui, e eu lembrando, porque é muito engraçado, foi a mesma coisa. Ele estava comigo, olha o que diz aí, somente eu, Daniel, tive a visão, né? Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor, que fugiram e se esconderam. Vocês acreditam que aconteceu a mesma coisa? Na hora que eu tive a visão, eu caí no meio da rua, irmãos, no meio da rua, é coisa de gente doida, né? Você vai explicar, caí no meio da rua, avenida, na Morangueira lá, momento de trânsito, tudo, mas eu caí, eu tive essa visão, o céu abriu diante de mim, e eu tive essa visão, e interessante que esse colega, esse amigo que estava comigo lá, naquela hora, né, ele não viu, porque quem estava tendo a visão, era eu, mas ele percebeu, ele sentiu alguma coisa, esse homem, ele saiu assim, que ele juntou numa grade lá, e ele se escondeu, ele ficou lá, sabe, tipo, não tinha nem onde se esconder, porque o lugar não tinha lugar para se esconder, mas era como se ele tivesse querendo, ele queria se esconder, de tão assustado, porque trouxe muito temor, eu então nem se fala, né, porque eu que estava tendo a visão, olha lá, parecido isso aqui, né, eles foram tomados de tanto pavor, que fugiram e se esconderam, assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem força, muito pálido, e quase desfaleci. Quando eu tive essa experiência, só para você ter uma ideia, foi um pouco diferente, eu fiquei tão tomado, que eu passei pelo menos aí, foi quase uma semana, que eu não conseguia parar de orar em línguas. Eu já tinha recebido a plenitude do Espírito, né, numa madrugada de oração lá, e eu fiquei doidão, aí um pastor orou por mim, deu uma acalmada, mas eu estava assim, estava bem fora de mim, eu estava bem fora, tinha consciência o tempo todo, não fiquei inconsciente em momento algum, mas eu estava assim, era um nível assim que era, não vou dizer incontrolável, mas era uma coisa assim que eu queria mais, e na hora que eu tive essa experiência, que aconteceu bem quando aí eu saí dessa casa de recuperação, e aí meu irmão, na hora que eu tive essa experiência, aí eu não tive o pastor para orar por mim, irmão, eu fiquei doido, literalmente doido, eu só chorava e orava em línguas. Vocês têm uma ideia? Aí, como que você convivia? Eu convivi com meus familiares, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Mas eu só orava em línguas e eu chorava. Por exemplo, mas você não fazia mais nada? Fazia, eu ia na padaria, por exemplo, dava horário lá, tinha que comprar o pão lá na padaria, eu ia na padaria, o que vocês acham que eu fazia? Eu chorava, eu orava em línguas, na frente da pessoa assim, eu chegava assim, as lágrimas correndo, e eu chorando, e eu orando em línguas, a pessoa falou assim, é um biruta, é um doido, e eu estava mesmo, eu estava doido, eu estava biruta, eu estava doido assim, que eu estava tomado, e eu orava, daí eu ia falar em português, entendimento, eu falava tudo embolado, porque daí eu falava, mas eu falava em línguas, aí eu queria falar de Jesus para a pessoa, você precisa de Jesus, ela vai chorando, parecia um biruto, eu fiquei, irmãos, quase uma semana, irmãos, ainda bem que tem precedente bíblico, né? Tem um caso aqui na igreja, não está aqui o Maurício, né? Quem conhece o Maurício da Valdirene, Mauricião, um dia a Valdirene, logo quando ele recebeu o poder do Espírito Santo, o revestimento do alto, aí eu estou em casa, daí a pouco o telefone toca, quem que era? A Valdirene, pastor, me ajuda pastor, eu já pensei, não, acabou de, né? Já deu trabalho, já está com problema, já escorregou na fé, era nada, pastor, ele está doido, ele ora de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, ele não deixa a gente dormir pastor, ele fica orando em línguas a madrugada toda, glória a Deus, oxalá, quem dera, todos nós, todos vocês que estão aqui, provassem da mesma coisa, que o poder do alto viesse sobre a tua vida de uma maneira, ao ponto de você não resistir, ao ponto dos outros falar assim, está doido,
está doido, mas doido de Deus, doido do Espírito Santo. Porque tem gente aí, endoidando, irmãos. Eu lembro quando eu era perdido, infelizmente, vivi uma fase terrível. Eu lembro uma vez que eu fiquei tão doido, eu usei tanta droga, né? Usei um psicotrópico lá, fortíssimo, assim, uma coisa fortíssima. Irmão, vocês não têm noção. Vocês não têm noção, irmão, eu sumi do mundo normal, do mundo natural, eu fiquei assim totalmente fora de mim, diz eles que eu fiz besteira assim, uma atrás da outra, né, mas eu nem consciente, olha, totalmente inconsciente, quanta gente você conhece? Esses dias eu vi um vídeo aí de uma droga, não sei se é mais nova, moderna, né, a pessoa assim num estado assim, ela parecia sei, não dá para falar, bicho é tão bonitinho, né, os bichinhos, né? Ela parecia assim, não sei o que eu posso comparar, parecia toda torta, convulsionando, entortando, não é? Olha isso, é a droga, irmão, oxalá então que nós fôssemos todos tomados pelo poder do alto, cheios do Espírito Santo, que você orasse em línguas até não aguentar mais, perdesse o sono na presença de Deus, chorasse de manhã até a noite, na presença de Deus, cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Talvez é o que falte para nós, é o que falte para a igreja, essa paixão, essa entrega, é o que tem faltado muitas vezes, irmãos. Vivemos, sabe, um evangelho muito social demais, uma coisa muito normal, desculpe, mas muito natural. Vamos lá no culto, aí ficamos aqui, passamos aqui, até arruma o horário para mim, hein, filho, né? Ficamos aqui, 2 horas, vamos embora para casa, ufa, cumpri o meu compromisso com Deus, e não é isso que Deus pede para mim e para você, não é isso que Ele tem para mim e para você. Deus tem muito mais para fazer na minha e na sua vida, Deus tem muito mais para fazer, através de mim, através de você, mas antes dEle fazer, Ele quer fazer em mim e você, Ele quer nos encher do seu Espírito, o poder do alto. Jesus disse, vocês não podem fazer sem o poder do alto, por isso que Ele falou, vocês vão receber poder, é poder do alto, irmãos, é poder do Espírito Santo. Quanto de poder você tem recebido do Espírito Santo na sua vida? Quanto de poder você tem aí? Pastor, eu tenho poder? Tenho, se o Espírito Santo de Deus está sobre você, você tem o poder do alto, mas quanto você tem? Eu penso que eu e você vamos ter, o quanto nós entregarmos de nós para Deus, o quanto nós nos consagrarmos, o quanto nós realmente nos derramarmos na presença dEle. Daniel ficou tomado, irmãos, por quê? Porque ele estava se entregando, ele estava assim num tempo de muita consagração, ele abriu mão de muita coisa, sabe por quê? Porque ele queria mais de Deus, ele tinha fome, ele tinha sede de Deus. Olha lá, diz que quando ele viu aquela grande visão, ele ficou sem forças, muito pálido, ele quase desfaleceu. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo, eu caí prostrado com o rosto em terra. Isso aí aconteceu comigo, eu caí nesse dia que eu tive essa experiência, eu caí assim, prostrado, interessante que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, que eu tivesse essa experiência, essa visão, foi na terra. Deus não deixou que acontecesse numa calçada nem na grama, era terra, era um lugar assim, era uma calçada que não tinha nada nela, não tinha sido construído, não tinha nada, né? Isso há 30 anos atrás, né, irmão, era mais comum. Então assim, não tinha nem grama tinha naquele lugar, nem grama, se fosse uma graminha, não, eu caí era terra, literalmente minha cara ficou no pó, eu fui para o pó. Aqui o Daniel dizendo assim, fiquei prostrado com o rosto em terra. Está faltando isso, irmãos, está faltando isso, não é? Lamentações capítulo 3, não lembro agora o verso, vocês por favor aí encontrem aí, depois me falem aqui, eu transmito para vocês, mas lá fala, irmãos, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança, põe a tua boca no pó, vai para o pó, meu irmão, coloca teu rosto no pó, coloca lá, vai lá e se humilha diante de Deus. A palavra diz, talvez ainda haja esperança, talvez é isso que está faltando para mim e para você. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes, e ele disse, Daniel, você é muito amado, diga glória a Deus. Substitui o nome de Daniel aí, fala o teu nome, fala lá, olha lá, Claudinei, você é muito amado. Vocês não concordaram, não? Eu quero para mim, quem quer isso aqui? Olha lá, né? Claudinei, você é muito amado, aleluia. Vamos lá todo mundo? Você não precisa falar o meu nome, fala o seu.
Fala o seu. Você falar o meu, melhor para mim. Mas eu gostaria que você falasse o seu nome. Você sabe o teu nome? Você sabe? Lembra o teu nome? Então fala o teu nome lá. 1, 2, 3. Claudinei. Você é muito amado, aleluia. Olha lá. Preste bem atenção. Presta bem atenção, né? Ao que vou lhe falar. Levanta-te, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me coloquei de pé, pus-me em pé, tremendo, né? E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Irmão, não tenha medo das experiências com Deus não, sabe? Precisamos romper com algumas coisas. Ó, fala comigo aí, em nome de Jesus, fala assim, tradicionalismo, sai em nome de Jesus. Meu irmão, rompe com todo tradicionalismo. Ai, mas sabe o que é? Eu frequentava a igreja tal, lá era mais assim, era uma coisinha mais assim, show, você não está lá. Agora, se você quiser, volta para lá, de verdade. Se você quiser, querido, ó, fica muito à vontade, volta para lá. Você quer tradicionalismo? Você não quer ter mais de Deus, experiências com Deus, deixar Deus mover na tua vida, fazer muito mais. Não tenha medo, querido. Não se feche para aquilo que o Espírito de Deus quer fazer na sua vida. Deus quer revelar coisas maiores, diz a palavra. Por isso que diz Jeremias 33:3, clama-me, e eu te responderei, e eu te mostrarei coisas maiores que você ainda não sabe. Agora, se Deus só mostrar para mim e para você aquilo que a gente sabe, nós vamos estacionar, nós vamos ficar no mesmo lugar. É isso que você quer? Você acha que já está bom? Olhe para mim, você acha que já deu, irmão? Já é o suficiente? Está jóia? Ah, pastor, não, está bom demais. Então, tudo bem, porque Deus vai se manifestar na minha, na sua, nas nossas vidas, à medida que nós temos fome dEle. Você tem fome de Deus? Você quer mais de Deus? Você quer mais? Porque Deus tem muito mais. Deus quer coisas como diz, né, as Escrituras, diz lá 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ou é primeira, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, coisas que olhos não viram, coisas que ouvidos não ouviram, mas Deus tem guardado isso para quem busca Ele, para quem ama Ele, meu irmão. Você quer isso? Você deseja isso? Porque Deus quer manifestar na sua vida, Deus quer mostrar, Deus quer revelar coisas maiores, e foi isso que Ele fez com Daniel. Daniel, ele foi tomado, né? Ele ouviu essa palavra do Senhor, né? O Senhor tocou ele ali, ó. Quando ele me disse isso, eu me pus de pé, tremendo, e ele prosseguiu, não tenha medo, não precisa ter medo não, irmão. Daniel, não tenha medo, desde o primeiro dia, fala comigo, desde o primeiro dia. Ah, meu irmão, vamos lá comigo, desde o primeiro dia, glória a Deus, desde o primeiro dia, irmão, você decidiu, você tomou uma decisão, você disse, Deus, eu vou te buscar, Deus, eu vou me consagrar, Deus, eu vou clamar. Então Deus está te dizendo aqui, ó, a resposta dele para mim, para você, desde o primeiro minuto, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Desde a primeira oração que você fez, fala comigo, desde a primeira oração que eu fiz, olha para mim agora, por favor, não se distraia, já estou encerrando já, tá? Desde a primeira oração que você fez, sabe aquele primeiro momento que você falou, oh Deus, que nesse tempo eu possa, Senhor, aprender mais do Senhor, eu possa receber mais daquilo que o Senhor tem para mim. Então Deus está dizendo o que para mim e para você aqui? Que desde esse momento, desde essa primeira oração, Ele disse, eu vou fazer na sua vida. Eu vou fazer, só que eu quero te chamar a atenção agora, eu quero chamar a tua atenção, preste atenção, porque aqui vai dizer o seguinte, ó, desde o primeiro momento que você fez isso, Deus disse, ó, a sua oração, suas palavras foram ouvidas, e eu vim dar resposta a elas. Agora tem um mas aqui, isso aqui é real, irmão, ainda bem que isso está registrado aqui, isso tem que chamar a tua atenção, tem que chamar a minha atenção, porque muitos de nós não estamos nos atentando para essas verdades, para essa realidade do mundo espiritual. Você muitas vezes não tem noção com o que você está lidando, olha isso aqui, desde o primeiro minuto ele diz assim, eu ouvi a sua oração, eu ouvi, e eu vim trazer a resposta, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, você sabe o que é isso aqui? Diga comigo, batalha espiritual, irmão, tem uma guerra, agora nesse exato momento, né, eu e minha amada, a gente se comunica aqui durante o culto, né? Então assim, só para vocês saberem, ela mandou uma mensagem para mim, durante aqui, ela falou assim, amor, ora aí, está pesado esse negócio, ela mandou para mim, estou rasgando aqui,
né? Amor, ora aí, está pesado, está pesado. Eu falei, fica tranquila, estamos aí, né? Eu sei, estou discernindo também. É uma batalha espiritual, meu irmão. É uma batalha espiritual. Para você estar aqui, houve uma batalha espiritual. Você acha que o diabo, Satanás, o inimigo, o arqui-inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, você acha que ele falou assim, olha que lindinho, ele falou que vai para a igreja, ele vai lá, ouvir a palavra, não, vai meu filho. Você acha que Satanás, ele está contente, querido? Você acha que, além disso, né, você está aqui, e você acha o quê? Que daí você vai ficar assim, tudo, desculpa, né, eu vou usar a expressão assim, que não é de púlpito, mas é more nice, né? Nossa, que delícia, está tudo muito jóia. Não, irmão, às vezes é uma guerra, é uma batalha, é uma perturbação. Você sente, você fala assim, já lidei com situações assim, lógico, isso é caso até de possessão, né, daí expulsar o demônio, mas a pessoa está assim, ela começa a entrar num estado de agitação, e uma coisa horrível assim, e sai daqui, né, aí o capiroto está querendo, realmente está aquele nível assim, mas é uma batalha espiritual. Pastor, eu não acredito nisso. Tudo bem, você tem o direito de acreditar no quê? Você quiser, só que irmão, presta atenção que eu vou dizer para você, o fato de você não acreditar, de você não levar essas coisas assim, na seriedade que isso aqui precisa ser encarado, isso não vai tornar você imune, fechar os seus olhos, e dizer assim, o ladrão não está ali, o ladrão não está ali, não tem ladrão ali, isso não vai impedir você de ser assaltado, não vai impedir você de ser roubado. É o que eu às vezes percebo com muitos de nós, muitos crentes, eles estão assim, eles fecham os olhos para a realidade espiritual, eles fecham os olhos para a realidade do mundo espiritual, aquilo que eles estão lidando. A palavra diz, ainda bem que foi o apóstolo Paulo que escreveu, está aqui irmão, está aqui, Paulo escreveu isso aqui para uma igreja, e é por isso que você deveria levar isso aqui muito a sério, isso não é conversa de pastor que quer aterrorizar ninguém, que quer assustar ninguém, né? Apesar que tem uns aí que exagera com algumas coisas, mas irmãos, é a palavra de Deus, diz Efésios capítulo 6, diz que nós estamos numa guerra espiritual, não é contra a carne, não é contra a sangue, sabe essas brigas bestas, essas situações que a gente lida, aqui na igreja mesmo, a gente lida com um monte de situação, eu sei, aí às vezes eu fico assim, eu falo, Deus, eu sei que isso não é natural, eu sei que isso não é algo humano, nós estamos numa batalha espiritual, o diabo está doido, irmãos, se ele pudesse, ele acabava com você, se ele pudesse, ele destruía você, ele veio para matar, ele veio para roubar e para destruir, esse é o trabalho dele, não é? Aqui ó, ele resistiu 21 dias, nós estamos falando de uma batalha espiritual, tanto que lá diz, Efésios diz que é uma guerra nas regiões celestiais, você pode não reconhecer, mas está acontecendo, existe toda uma conspiração infernal contra a tua vida, o inimigo quer que você esteja fora daquilo que Deus tem para você, o propósito de Deus, ele quer bloquear aquilo que Deus tem para fazer em você, por você e através de você, ele está trabalhando para isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o que o Espírito Santo diz às igrejas, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento, humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas, mas o príncipe da Pérsia, é um principado, aqui é uma guerra de proporções assim, muito, muito altas, né? muito elevadas, né? O príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias, quantos dias que Daniel jejuou, irmão? 21 dias, quem sabe irmão, a gente está encerrando hoje, e está tendo essa guerra aqui ó, ainda irmão, nesse exato momento, quem sabe quando a pastora me mandou a mensagem, falou, ora aí amor, pelo amor de Deus, está pesado esse negócio aqui, quem sabe é porque nesse exato momento, por minha causa, por sua causa, por nossas vidas, por aquilo que Deus quer fazer em mim e você, que Deus quer fazer através de mim e de você, é por isso que está tendo essa batalha espiritual agora nesse exato momento, uma resistência, uma oposição, é isso que está aqui irmãos, você está com a sua Bíblia aí? Você está lendo o mesmo texto que eu estou lendo? 21 dias, foi uma guerra de 21 dias irmãos, foi uma guerra de 21 dias, foi uma resistência de 21 dias, tem resistência que às vezes é 3 dias, é o nível mais baixinho né, você vence 3 dias, você ora, jejua, vai embora, tem luta que é 7 dias, né? Você ora, jejua, vai embora, agora essa aqui irmãos,
Essa aqui está dizendo que foram? Foram? 21 dias de guerra, 21 dias de batalha, mas no final dos 21 dias, diz aqui, né? Então Miguel é o arcanjo, né? É o príncipe dos anjos, um dos príncipes supremos, ou seja, maioralzão lá, né? Lá no exército do Deus vivo, olha lá, está lá em cima. Ele veio em minha ajuda, foi lá para ajudar, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora, eu vim explicar-te o que acontecerá ao seu povo no futuro. Era o que Daniel estava buscando. Daniel estava buscando entendimento, ele estava buscando esclarecimento, revelação. Deus, tá, me explica aí. Tinha todo um contexto, né? Os 70 anos de exílio, eles foram arrancados da terra deles, foram levados cativos, não é? Toda uma situação ali estabelecida, e ele estava buscando a Deus. E aí, o anjo veio e falou, estou vindo aqui para te esclarecer, não é? Para falar para você sobre o que acontecerá com o seu povo no tempo futuro, no futuro, pois essa visão se refere a uma época futura, não era ali, naquele momento, daqueles dias, mas era algo nos próximos anos, próximos décadas, dos próximos tempos, não é? E aí quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca, aleluia, e eu comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram, e eu mal posso respirar. Irmãos, tem experiências que a gente tem que chega, beira a isso mesmo, existe, tá? Experiências que teu estado físico realmente ele é alterado, né? Mas não vou entrar nesse tema aqui não, né? Nem todos vocês podem me ouvir sobre isso, né? O ser que parecia homem, tocou em mim outra vez e me deu forças, ele disse, não tenha medo, não tenha medo meu irmão, não tenha medo. Deus está querendo levar algumas pessoas aqui, não é todo mundo não, cada um no seu tempo, cada um na sua hora, mas tem algumas pessoas aqui que Deus está dizendo assim, chega de aguinha só no artelho, aguinha só no joelho. Deus está dizendo, águas mais profundas. Eu tenho medo d'água, pastor, eu tenho medo, eu não sei nadar. Não, esse rio não adianta você saber nadar, esse rio você tem que se entregar, esse rio você tem que deixar ele conduzir você, é o próprio Jesus, é Jesus que quer fazer isso. Se entrega, querido, deixa ele fazer, não é você, não é do teu jeito, não adianta conjecturar, imaginar, pensar de um jeito, não, Deus ele é o soberano, ele faz conforme lhe apraz, conforme ele quer, deixa Deus fazer, não é? Aí o Senhor falou aqui para ele, falou assim, não tenha medo, você é muito amado, meu irmão, você é muito amado, você que está aqui, se fosse resumir toda essa palavra, né, resumindo, você é muito amado demais, você é alvo dos céus, você é alvo dos céus, Deus está mirando em você, tem uma mira bem aí em você, agora, é uma mira de Deus, você é alvo dos céus, Deus quer fazer algo em você, Deus quer fazer algo por você, porque Deus quer fazer algo através de você, há um propósito maravilhoso da parte do Senhor, Deus quer, você é alvo do céu, meu querido, deixa Deus fazer, que a paz seja com você, seja forte, dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala meu Senhor, diga comigo, fala meu Senhor, visto que me destes forças. Então ele me disse, você sabe por que eu vim? Tenho que voltar para lutar, porque a guerra continuava, não terminou a guerra, né? Eu tenho que lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Tinha outra ainda, irmão, olha o nível da batalha, né? Era um e depois vai vir o outro lá, o da Grécia também, né? Porque isso tem a ver com o contexto dos impérios que dominaram, né? Então assim, primeiro foi o império persa, depois veio o império grego, depois ainda viria o império romano, né? Então assim, o objetivo dessa mensagem não é isso, mas só para você entender. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade, e nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel,
o príncipe de vocês. Sabe, querido, eu quero encerrar, mas eu preciso dar uma palavra para você, uma palavra assim que eu acredito que ela vai nortear cada um de nós ao sairmos daqui. Deus, como eu já disse, Ele está com a mira sobre você aí, você é escolhido dEle, você é escolhido dEle, não foi você que escolheu a Deus. Você está aqui, você pensa que, não, eu quis estar. Sim, Deus trabalha muito através da nossa volitividade, ou seja, das nossas decisões e vontades. Sim, está na Bíblia isso aí, eu não vou entrar nesse tema aqui. Mas existe algo superior a tudo isso. Existe algo acima de tudo isso. Deus escolheu você, meu irmão. Deus escolheu você. Você foi escolhido pelo Senhor. E Deus, Ele quer trazer sobre a sua vida um nível de entendimento, um nível de revelação. Aqui diz o texto, mas antes eu lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. Deus quer abrir, Deus quer descortinar a sua palavra para você. Deus quer abrir os teus olhos espirituais. Deus quer abrir o seu entendimento espiritual. Deus quer te dar um novo nível de revelação. Irmão, a revelação que você tinha, Jesus é bom. Quem teve essa revelação de que Jesus é bom aqui? Aleluia, glória a Deus, coisinha lindinha. É muito bonitinho demais, não é? É bonitinho demais, a gente fica feliz. A revelação de que, Jesus, Ele morreu por mim na cruz. Ele derramou do sangue dEle para me comprar, para me resgatar. Quantos tiveram essa revelação? Glória a Deus, que bom, irmão, fico feliz. Quantos aqui tiveram a revelação de que você crê, então você precisa agir, você precisa obedecer, ou seja, Jesus diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Quantos receberam essa revelação de Jesus? Jesus falou com você, não basta apenas dizer que crê, você tem que obedecer, você tem que agir, né? Isso em diversas áreas, o batismo é uma delas, é uma evidência exterior, né, de algo que aconteceu dentro, joia, você teve essa revelação, muito importante essa revelação, e outras revelações, mas sabe, meu irmão, e eu encerro, quero chamar o pessoal do louvor aqui, eu encerro te dizendo uma coisa, essa revelação que você teve, esse nível de revelação, que é o nível de entendimento, revelação é compreensão, é iluminação, né, que você teve, presta atenção aqui, olha aqui para mim, isso foi muito importante, é muito importante, isso é base, só que isso aí, foi o que trouxe você até aqui, escuta o que eu vou te dizer agora, escuta o que eu vou dizer para você agora, para aquilo que Deus quer fazer em você, para aquilo que Deus quer fazer por você, olha na minha direção por favor, aquilo que Deus quer fazer em você, aquilo que Deus quer fazer por você e através de você, Deus quer te levar a um nível mais alto, de entendimento e de revelação, essa revelação que você tinha, não basta, ela só te traz até aqui, você quer ir adiante naquilo que Deus tem para a tua vida, você quer provar mais de Deus, e eu até entendo algumas pessoas que elas não querem, eu até entendo, irmãos, eu até entendo algumas pessoas que dizem, não, tá bom assim, estão numa zona de conforto e eu vou ficar por aqui mesmo, eu entendo, porque é mais fácil, é muito mais fácil, irmão, é mais fácil, não requer, sabe, um nível de entrega, um nível de sacrifício, um nível de renúncia, é morrer para si mesmo. Não, quem que gosta de morrer para si mesmo? Eu não gosto. Vocês acham que eu gosto? Estou falando sério, estou falando de gostar, não estou falando que eu não morro, todo dia, mas gostar, falar assim, nossa que delícia, vou morrer mais uma vez, vou morrer para o meu eu, vou morrer para o meu ego, vou morrer para a minha vontade, vou morrer para o meu desejo, vou morrer, eu não gosto, eu não gosto, eu estou sendo muito sincero com você, quem sabe você se decepcionou com o pastor, porque você pensava assim, nossa, o pastor, ele deve amar, ele ama, ele gosta demais, morrer, negar o eu, se humilhar, eu estou sendo sincero, gostar, eu não gosto, não quer dizer que eu não faço, porque eu não faço só aquilo que eu gosto, quem sabe você está nessa fase, você só faz aquilo que você gosta, eu estava aborrecido esses tempos, com uns marmanjos aqui, que não fazia nem o jejum de Daniel, sabe por que não fazia? Eu não gosto de comer legume, eu falei, meu filho, você é homem cara, você é homem não come só o que gosta, não é? Vai comer só o que gosta,
a Rihanna, e minha amada, a gente fica brigando com a Rihanna lá, porque a Rihanna gosta de açúcar, eu fico desesperado, o tanto de açúcar, ela gosta de sorvete. Vocês acham que eu não gosto de sorvete também, irmãos? De verdade? Gostar é uma coisa, mas vocês acham que eu tomo sorvete? Deus me livre, e livre mesmo. Senhor, me livre, não me deixeis cair em tentação. Ó, irmão, é muito raro, né, mano? É raríssimo assim, é raríssimo, mas às vezes, amor, em nome de Jesus, amor, você faz isso daí, parece que eu estou, muito raríssimo. Fala com o oi, nem lembro, mas aí sabe aquele dia assim, que o Satanás vem, querido, vem cá, querido, é uma delícia, é só uma vez, aí você pensa assim, mas é só uma vez mesmo, né? Nunca toma esse negócio, nunca, jamais, é só, só sentir o gostinho, na hora que você põe, você vai, oh meu Deus do céu, chega o olhinho vira na hora, meu Deus do céu, é gostoso, irmãos, é gostoso, mas a gente não faz só aquilo que a gente gosta. Na verdade, eu sei, eu estou pregando para você, não é para você, eu estou pregando para mim. Vocês acham que, sabe, eu sei que Deus, Ele tem me levado, e Ele quer que nós, como igreja, a gente vá a esse lugar, sabe, é onde a gente não vai fazer aquilo que a gente gosta, não vamos fazer aquilo que a gente gosta, você vai fazer aquilo que você não gosta. Mas por que, pastor? Porque precisa ser feito. Fica de pé, desculpa, o horário já venceu, nós vamos orar, mas eu sei que Deus está falando com você, eu sei que Deus está mexendo com você aí. Não resista, não endureça o coração. Teve gente na história da palavra de Deus que morreram no deserto, tinha tudo para acontecer, tinha tudo para ser. Sabe o que aconteceu? Morreu lá no deserto, nunca chegaram aonde poderiam chegar. Sabe por quê? Porque endureceram o coração. Se eu fosse você, é o que eu tenho orado por mim, e eu oro por você nessa manhã. Não endureça o coração, deixa o Espírito de Deus, Deus vai te conduzir, Deus vai te levar. Você vai dizer não para você mesmo, você vai dizer não para o teu eu, você vai dizer não para as suas vontades, para os seus gostos, mas você vai dizer sim para a vontade de Deus. Aleluia. Cante ao Senhor, igreja.